Olá a todos! Hoje iremos falar de mais um assunto muito importante nas Escrituras Sagradas e no estudo de hoje começaremos a estudar a primeira carta de João e neste estudo estudaremos João 1, do versículo 1 ao versículo 10, que diz: O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifesta e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifesta. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. João aponta aqui determinadas coisas para que nós possamos identificar a verdadeira mensagem do Filho de Deus. Pois ele deixa bem claro que a mensagem que ele nos transmitiu, ouviu do próprio Senhor. E a mensagem é esta, que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. E ele acrescenta mais: se alguém falar que está em comunhão com o Pai e o Filho e anda em trevas, ou seja, ainda é um pecador, João diz claramente que este tal é um mentiroso e não pratica a verdade. Com estas palavras, João nos declara que aquele que não pratica a verdade anda e está em trevas. Aqui, o estar em trevas é o mesmo que ser um pecador. É por este motivo que João diz que nele não há trevas, pois ele é a própria luz. Esta é a mensagem que João recebeu do próprio Senhor, que também nos transmitiu que se andarmos na sua luz, é o sinal que fomos tirados das trevas, porque o seu sangue purifica-nos de todos os nossos pecados. E foi por este motivo que João declarou no versículo 8, que diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Este é um dos textos mais mal compreendido pela maioria dos cristãos, pois não conseguem entender o que João está nos transmitindo por este texto. O que realmente João declara aqui é que qualquer um, sem exceção, que disser que não tem pecado, sem tomar por base o sacrifício de Cristo e a purificação pelo seu sangue, este engana a si mesmo, pois toda a justificação e a purificação dos pecados provém unicamente do sacrifício de Cristo naquela cruz. Nenhum de nós que descendemos de Adão podemos dizer que nunca pecamos, pois viemos de um pai pecador que nos transmitiu de sua natureza caída em pecado. Na própria Escritura, temos um homem
que se declara sem pecado, ou seja, sem nenhuma transgressão, apoiando-se na sua própria justiça. É deste tipo de comportamento impróprio e mentiroso que João está nos advertindo, pois nas Escrituras temos um caso deste que a pessoa se declara limpo, sem transgressão, e este homem foi Jó. Para vermos isto, vamos ler Jó 33, versículo 9, e ver o que diz. Então disse Jó: limpo estou, sem transgressão, puro sou e não tenho culpa. Foi isto que Jó declarou, apoiando-se na sua própria justiça, e a loucura subiu à sua mente e declarou-se sem pecado. É disto que João está tratando. Qualquer pessoa que declara-se limpa de seus pecados e da transgressão de Adão, sem estar se apoiando no sacrifício de Cristo, é mentiroso. Pois todos, sem exceção, de Adão até o último nascimento dos homens, só receberão justificação e purificação pelos seus pecados por intermédio do sacrifício de Cristo naquela cruz. E por isto João declara esta questão no versículo 8, que diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. João provavelmente tinha conhecimento deste erro gravíssimo que Jó tinha cometido no passado, pois é impossível alguém ser declarado sem pecado a não ser pelo sacrifício justificador de Cristo naquela cruz. Pois foi lá que o preço do pecado foi cobrado em Cristo, e Ele nos atraiu em seu corpo para nos fazer morrer juntamente com Ele, para nos conceder a justificação através de nossa morte juntamente com Ele na cruz, e assim nos justificar gratuitamente e nos purificar dos nossos pecados através do derramamento de seu sangue na cruz. É por este motivo que João faz questão de deixar isto bem claro no versículo 10. Então vamos ler o que diz: se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Aqui João deixa claro que se confiarmos que não pecamos, confiando-nos em nossas próprias obras, ou seja, em qualquer loucura que venha à nossa mente nos dizer que não somos pecadores, mas mesmo assim pecamos, João declara que com tal comportamento, seja você um cristão ou não, você está declarando que o Filho de Deus é um mentiroso. Porque no versículo 9 está bem claro quando João diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Este é o resultado de nossa morte e ressurreição com Cristo através de sua cruz. Se este resultado ainda não é uma realidade e uma verdade em sua vida, pode ser que você esteja caindo no mesmo erro que Jó caiu. Então lhe falo
com toda a franqueza: uma árvore que foi arrancada é impossível voltar a dar os seus frutos. E é justamente isto que acontece com todo aquele que confessa os seus pecados e crê que na cruz a árvore genealógica de Adão, ou o corpo do pecado, foi arrancado, destruído na cruz juntamente com Cristo. Tome muito cuidado. A última investida do inimigo é fazer com que você se conforme com o ato de pecar como algo natural para nós. Mas isto é uma mentira e ele já sabe disto, só não quer que você saiba, pois o pecado é o único vínculo que temos com ele. Se cremos verdadeiramente na nossa morte e ressurreição com Cristo, a nossa vida agora é Cristo. Como dissemos no estudo anterior, temos que ter muito cuidado. A última investida do inimigo é fazer com que você se conforme com o ato de pecar como algo natural para nós. Mas isto é uma mentira e ele já sabe disto. Ele só quer que você não saiba, porque ele sabe muito bem que o único vínculo que temos com ele é o pecado. E a conta aqui é muito simples: 1 mais 1 é igual a 2. Ou seja, se continuarmos a pecar, com isto provamos que ainda somos pecadores e estamos debaixo de toda a autoridade do inimigo, porque o pecado é a única essência que exala dele. E é por este motivo que João nos adverte tanto com relação ao pecado. Ele, na sua primeira carta, nos escreve 125 versículos só relacionado à nossa necessidade de sermos libertados do pecado e provando que Deus deseja que todos cheguem ao conhecimento da verdade e tornemos a verdade uma prática cotidiana, pois só assim saberemos que estamos andando na luz, porque praticamos a verdade, pois a verdade é o único farol que nos ilumina para chegarmos a Cristo. É por este motivo que João fala de uma maneira carinhosa do capítulo 2. Então vamos ler do versículo 1 ao versículo 7, que diz: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas aquele que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste.
João inicia dizendo no versículo 1 que tudo que ele está escrevendo é para que ninguém peque. Todas as colocações de João é contra o pecado, para a compreensão daqueles e também nós, pois quem peca está em trevas. É por este motivo que ele deixa bem claro que se alguém ainda peca, lembre-se, o justo, Jesus Cristo, morreu naquela cruz para advogar sua causa diante do Pai. João, em outras palavras, está nos dizendo que Jesus Cristo é aquele que assumiu toda a nossa culpa e todos os nossos pecados, cravando-o na cruz para nos trazer a liberdade pelo seu amor, para que possamos escolher a luz e reprovar as trevas. Precisamos compreender todo o raciocínio de João. Ele nunca favoreceu qualquer ideia a favor das trevas ou do pecado. Então, vamos ler o versículo 8 e versículo 9, que diz: Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece ao seu irmão até agora está em trevas. Como podemos dizer que estamos na luz e temos aversão pelos nossos irmãos? João deixa bem claro que com este comportamento nós nunca saímos do pecado e continuamos nas trevas. Então vamos ler do versículo 10 ao versículo 17, que diz: Aquele que ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia a seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois forte e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. No versículo 10, João deixa claro que quem ama o seu irmão permanece na luz, e nesta pessoa não há nenhum tropeço. O que João está querendo que compreendamos é que na palavra não há nenhum tropeço, pois quando declaramos que estamos na luz e ainda praticamos o pecado,
com este comportamento, declaramos que não estamos na luz e que o ódio ainda permanece sobre nós. E nestas condições, o amor de Deus não está sobre nós. E é por isto que João diz que nestas condições não pode nascer o amor pelo irmão. E este tipo de pessoa, nela não há luz. E por isto João declara que este alguém é um tropeço. O que João quer que entendamos em todas as suas cartas é que quem pratica pecado ainda é um pecador. E neste estado é impossível o amor de Deus estar nele. João fala isto não é para nos menosprezar, mas sim para que nós entendamos que as trevas não podem ter comunhão com a luz. E para isto, vamos ler do versículo 18 ao versículo 20, que diz: Filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristo têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís a unção que vem do Santo, e todos tendes o conhecimento. E o conhecimento é este, que ele é a luz, e nele não há trevas nenhuma. E por isto lhes falo com toda a franqueza do meu coração. Qualquer um que ainda comete pecado não está na luz. Mas foi para isto que Cristo morreu naquela cruz, para nos transportar das trevas para a luz. E a nossa vida agora é Cristo e não mais Adão com sua transgressão e pecado. Só para recapitularmos o que falamos nos estudos anteriores, temos que ter muito cuidado. A última investida do inimigo é fazer com que você se conforme com o ato de pecar como algo natural para nós. Mas isto é uma mentira, e ele já sabe disto, só não quer que você saiba. Pois ele sabe muito bem que qualquer um que crê na sua inclusão no sacrifício de Cristo na cruz, pela sua morte, recebe a justificação do pecado de Adão e pelo seu sangue recebe a purificação de seus pecados que praticou por causa do pecado de Adão. Pois é aqui que o elo entre nós e o inimigo é quebrado pelo sacrifício de Cristo. Pois o inimigo sabe muito bem que a única coisa que distancia Deus de nós é o pecado. E é por isto que o inimigo aplica todas as suas fichas para que nós nos conformemos com o ato de pecar, porque assim nunca sairemos debaixo de seu poder e autoridade, porque ele próprio é mentiroso e o pai da mentira. Então vamos iniciar a leitura da primeira carta de João, capítulo 2, do versículo 21 ao versículo 24, que diz: Não vos escrevi porque não sabeis a verdade, mas porque sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo.
este mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, e qualquer que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. João começou o versículo 21 dizendo que é necessário sabermos que nenhuma mentira procede da verdade, porque a luz não pode ter comunhão com as trevas. É por isto que não tem mandamento novo, porque o mandamento é este, que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. E João continua e diz no versículo 22 que aquele que nega que Jesus é o Cristo é um grande mentiroso. Praticamente todos os discípulos trataram deste mesmo assunto. Quem nega o Cristo é um tipo de anticristo. Mas, quando é que estamos negando o Cristo? Pois os discípulos não deixaram isto bem esclarecido. Mas, pela própria palavra, podemos nos compararmos. Se dissermos que estamos e andamos na luz, e isto de fato for uma realidade, estamos de acordo com toda a palavra. Mas, se nós dissermos que estamos na luz e ainda permanecemos na transgressão de Adão e em nossos próprios pecados, vou lhe contrariar com a própria palavra. João diz claramente que nenhuma mentira pode estar unida com a verdade. E João já deixou claro que as trevas não podem se unificar com a luz. Sendo assim, só temos duas saídas. A primeira é: aquele que está em Adão permanece na sua própria transgressão e em seus próprios pecados. Mas se estivermos verdadeiramente em Cristo, Ele também estará em nós. Pois é simples assim: ou continuamos em Adão e em seu pecado, ou em Cristo e separados definitivamente do pecado. Quando dizemos que estamos em Cristo e confessamos que Ele é a nossa vida e ainda permanecemos no pecado, desta forma, a nossa confissão está em desacordo com a verdade. Devemos parar e pensar juntamente com João: será que a vida de Cristo ou a vida eterna é para pecadores que permanecem em pecado, ou para ex-pecadores que, através do sacrifício de Cristo, receberam a sua justificação e a purificação de todos os pecados em sua vivência? Agora, este sim tem a verdadeira unção, que é a vida de Cristo. Então vamos ler o versículo 25 ao versículo 29 e finalizar o capítulo 2, que diz: esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam, e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vida. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. João nos deixou claro que a promessa que ele nos fez é para que tenhamos a vida eterna. É por isto que João nos adverte:
acerca daqueles que tentam nos enganar. É por isto que precisamos ser lúcidos e entender que Cristo veio para nos libertar do pecado. E foi isto que ele fez naquela cruz, através de seu sacrifício. Cancelou a escrita de dívida que era contra nós e nos libertou de tão grande maldição, fazendo-se maldito em nosso lugar. O grande conhecimento é este, que ele é luz e na luz não pode ter trevas. E se nós estamos unidos com ele, como podemos andar ou praticar o pecado? Pois todo pecado é trevas. É isto que João quer que entendamos em suas cartas, que aquele que tem o Filho tem a vida e agora faz parte da grande família de Deus. Pois Deus não pode ser pai de pecadores, porque ele é a própria luz e a luz não pode ter comunhão com as trevas. Foi por este motivo que o Filho de Deus foi para a cruz, para nos atrair em seu corpo e nos fazer morrer juntamente com ele, e assim nos justificar pela sua morte e nos purificar pelo seu sangue, e assim nos tornar vasos limpos para o depósito de sua própria vida. Pois a vida de Cristo só pode ser implantada em um corpo limpo de toda sujeira e do pecado. É por este motivo que o inimigo quer que nós continuemos pecadores, pois assim a vida de Cristo jamais será implantada em nós. Jesus Cristo foi o único homem impecável para que pelo seu sacrifício tirasse pecadores de sua condição de pecadores, e assim nos doando a sua própria vida para que sejamos como ele é. É isto que é a verdadeira libertação do pecado. E com isto farei esta pergunta: se a vida de Cristo agora é a nossa vida, quando é que voltaremos a pecar novamente? E já respondendo, nunca mais voltaremos a pecar. E isto não é pregar impecabilidade, mas sim a verdadeira libertação pelo sacrifício de Cristo. Então vamos ver novamente o ponto-chave de nosso estudo. Temos que ter muito cuidado. A última investida do inimigo é fazer com que você se conforme com o ato de pecar como algo natural para nós. Mas isto é uma mentira e ele já sabe disto, só não quer que você saiba. Pois se tem uma coisa que o inimigo não quer que você seja, é um filho de Deus. Pois ele sabe muito bem que a obra que Cristo fez naquela cruz foi para nos conceder o poder de nós sermos feitos filhos de Deus. Pois todo aquele que recebeu a justificação e a purificação de seus pecados experimentou as primícias dos dons celestiais, para que assim possa também receber em seu próprio corpo a vida de Cristo. Então vamos ler o versículo 1, que diz: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu ele. João deixa bem claro que o mundo não nos conhece, porque fomos tornados filhos de Deus.
Este é o único motivo pelo qual o mundo não nos conhece, porque também não quis o conhecer. Para entendermos isto com mais clareza, vamos ler do versículo 2 ao versículo 6, que diz: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Qualquer que pratica o pecado, também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu e nem o conheceu. João nos diz que agora somos filhos de Deus e seremos semelhante a Ele, porque assim como Ele é, nós também deveremos ser. Pois qual filho não traz a semelhança de seu pai? Este é o único objetivo de João em todas as suas cartas, nos mostrar que Deus é luz e nele não há trevas. E já sabemos que o pecado é a manifestação das trevas. É por isto que aquele que está em transgressão está em trevas. E todo aquele que está em trevas está fora da família de Deus. Mas o sacrifício de Cristo é justamente para isto: transformar pecadores em novas criaturas e, por fim, em filhos de Deus. Por isto, fica bem claro no versículo 4: quem pratica pecado está totalmente em trevas. Mas, ao mesmo tempo, João declara no versículo 5 que o Filho de Deus se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não havia pecado, mas se fez pecado para receber a nossa condenação, para assim nos conceder o poder de sermos agora filhos de Deus, através do nascimento espiritual, que é pela nossa morte e ressurreição com Cristo. Entenda, para nós não existe restauração espiritual, mas sim um nascimento pelo qual somos tornados filhos de Deus. Este nascimento espiritual é o projeto pelo qual Deus nos tira do estado natural e das trevas. É por este motivo que João diz que qualquer um que está nele não está mais em trevas, e sim em luz, porque ele é a luz. Precisamos inculcar em nossas cabeças: o nascimento espiritual só nos foi concedido porque somos seres naturais, e todo ser natural parte unicamente do princípio de um corpo e uma alma, e a este ser natural foi-lhe concedido unicamente a vivência. Sendo assim, ele não tem a vida, ou seja, não pode viver eternamente, porque a vida eterna não é natural, mas sim espiritual, pois é aqui que entra a necessidade de nascermos espiritualmente, porque a vida verdadeira é a vida espiritual. O nascimento espiritual tem a função de nos tirar das trevas e de todo o poderio do pecado e do inimigo, e nos filiar
a Deus, pois todo aquele que recebe o nascimento espiritual é filho de Deus. E agora permanecerá na luz, porque Deus é luz. Para entendermos melhor tudo isto, vamos ler do versículo 7 ao versículo 12, que diz: Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive em pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão não é nascido de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. João sempre demonstrou uma certa preocupação. E no versículo 7, ele reforça esta preocupação, dizendo carinhosamente: Filhinhos, não deixe ninguém vos enganar acerca da justiça, pois ele nos justificou mediante sua morte e nos incluiu nela para que pudéssemos andar em justiça e olhando sempre para ele, o justificador de todo aquele que anda em sua luz. Todos, sem exceção, que pratica o pecado, João deixa bem claro que são filhos do diabo. Ele diz isto não é para tirar do pecador a esperança da salvação, mas sim para apontar aquele que tem o poder de destruir a filiação do pecador ao diabo. E é isto que ele nos declara no versículo 8. E no versículo 9, ele já trata com aqueles que já foram justificados, purificados e pelo sacrifício de Cristo receberam a semente divina, que é a vida do Filho de Deus em seu corpo. E este é aquele que verdadeiramente é nascido de Deus. Então João fecha com chave de ouro no versículo 10, dizendo que é assim que são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Ou seja, quem ainda pratica e está em pecado, de acordo com João, é filho do diabo. E para que isto fique bem esclarecido, não importa, você pode ser o melhor religioso de toda a terra. Se sua consciência lhe acusa de pecado, João deixa bem claro, você faz parte da família do diabo. Mas entenda, o Filho de Deus morreu naquela cruz para mudar esta sua realidade, pois pelo seu sacrifício ele nos faz nascer de seu espírito, tirando de nós as trevas e pondo em nós a sua luz. Não existe nascimento espiritual sem a aniquilação definitiva do pecado.
o Espírito novo que nos foi prometido por Deus através de sua palavra falada pelos seus profetas, foi manifesto pelo sacrifício de seu Filho na cruz. Pois pela ressurreição de Cristo, Deus cria um novo homem, o homem eterno, segundo a sua imagem e semelhança. Pois é por este motivo que João declara que assim como ele é, nós também seremos. Se crermos verdadeiramente em nossa morte e ressurreição com Cristo, precisamos entender que Cristo agora é a nossa vida e o pecado não faz parte desta nova e verdadeira vida. Como disse no estudo anterior, isto não é pregar impecabilidade do homem. Então vamos relembrar a base de nosso estudo, que é a última investida do inimigo, que é fazer com que você se conforme com o ato de pecar como algo natural para nós. Mas isto é uma mentira e ele já sabe disto, só não quer que você saiba. E isto é tudo que ele quer, que você permaneça em seu pecado, pois assim ele permanece seu dono e você escravo do pecado. Como dizia o saudoso pastor Antônio Abuchain, o pecado não é brincadeira. O pecado se manifesta de várias maneiras. Há pecados de aparência horríveis, mas também há pecados com aparência prazerosa e boa. Mas não importa qual seja a aparência do pecado, porque o fim do pecado sempre é a morte. Por isto, disse o pastor Antônio Abuchain, não brinque com o pecado não é brincadeira. Todo aquele que comete pecado, dele é escravo. O pecado é a razão pela qual a morte entrou no mundo natural. Entenda, não falo aqui de morte espiritual, mas sim de morte física ou natural. Como já falei anteriormente em outros vídeos neste canal, o homem foi feito alma vivente. Sendo assim, não há uma possibilidade do homem ter morrido espiritualmente. É por este motivo que João trata em todas as suas cartas de um nascimento de Deus ou um nascimento espiritual. O pecado não passa de um parasita que gera a morte de seu hospedeiro, e neste caso, da alma e do corpo. E dito isto, vamos ler do versículo 13 ao versículo 16, que diz: Meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odiar. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeia o seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. No versículo 13, João fala diretamente para os irmãos de sua época, para servir de exemplo para todos nós que cremos e sabemos que nascemos de Deus. Então, ele nos diz que não podemos nos assustar por causa do ódio que o mundo tem por nós. E
E isto ele diz para que não fiquemos tristes, mas sim devemos nos alegrar, porque passamos da morte para a vida. E isto é o motivo de alegria para todos que recebemos de sua filiação na família de Deus. É este o motivo pelo qual o mundo não nos conhece e não pode, porque permanece na morte. E tudo isto fica bem claro no versículo 14. E é por este motivo que João deixou bem claro no versículo 15: quem odeia ao seu irmão é homicida. É simplesmente isto que João quer que nós entendamos, que o mundo jaz no maligno e ele é homicida desde o princípio, pois foi nele que nasceu a fonte de todo o ódio. E daí nasceram as trevas, e das trevas o pecado. E pelo pecado ele se tornou o anjo da morte, pois o pecado só pode gerar a morte, seja no âmbito espiritual ou natural. E é por este motivo que ele é um homicida, porque tudo isto tornou-se um atentado contra a vida do Filho de Deus, porque isto partiu unicamente dele desde o princípio. E o mundo está profundamente preso em suas trevas e por isto não pode receber ou compreender o amor de Deus. Deus enviou seu Filho ao mundo para que por meio do sacrifício de seu Filho resgatasse muitos homens do reino das trevas para o seu próprio reino. Pois assim também afirmou Paulo na carta aos Romanos, dizendo, Romanos 14, versículo 17: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Se realmente já nascemos espiritualmente, já fomos tirados das trevas e agora andamos em sua luz, pois só assim podemos demonstrar amor ao nosso irmão. Para entendermos melhor este assunto, vamos ler do versículo 17 ao versículo 24 e finalizar o capítulo, que diz: quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado e não se compadece, como pode estar nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade e diante dele asseguramos o nosso coração. Se sabemos que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedimos, dele o receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E qualquer que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós pelo Espírito que nos tem dado. É isto que João
quer transmitir para todos nós em suas cartas, que só há um mandamento, e o mandamento é este, que creiamos no Filho de Deus. O que João está afirmando é que foi o Filho de Deus, morreu a nossa morte, substituindo-nos e incluindo-nos em sua morte naquela cruz. E é este que a sua palavra é digna de toda a confiança. Faço minhas as palavras de João, no versículo 21. Se a nossa mente não nos condena de pecado, isto significa que Cristo é a nossa vida. É por isto que passamos da morte para a vida, porque Ele vive em nós. Este é o resultado do sacrifício do Filho de Deus naquela cruz. Nos tirar das trevas e nos filiar à família de Deus. Meus amigos, não se enganem e nem se deixem ser enganados. Quem ainda peca é pecador, e todo pecador anda em trevas, porque é isto que o pecado é: trevas. Lembrem-se que Cristo morreu para nos libertar. E que liberdade é esta que o indivíduo ainda permanece preso naquilo que ele escravizou? Meus amigos, até uma criança consegue ver algo que não está certo. Nós, por outro lado, somos adultos e precisamos acordar para a verdade, mesmo que esta verdade seja contra nós, porque aquele que abriu a porta será o mesmo que irá fechá-la. Maranata, Maranata.